Você que trouxe a tua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Esse texto é um texto que Deus falou comigo quando eu vim para cá, mas eu não vou falar nada sobre isso hoje não. Que o pessoal fala assim, o pastor vai falar dos 13 anos, não. Hoje Deus quer ministrar o nosso coração em Ezequiel capítulo 2. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que me falava. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem eu vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixa de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que cerquem espinheiros e você vive em meio aos escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava um rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. E ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamentos, prantos e ais. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito. E traga, Senhor, aos nossos corações o ensinamento da tua palavra. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Desde criança nós somos estimulados a muitas coisas. Desde que nascemos, somos estimulados. Quando o nenê nasce, para ele começar a se alimentar, a mãe tem que estimular ele a mamar no peito. Depois, o nenê é estimulado a outros sentidos. E alguns médicos hoje fazem alguns exames para detectar se o nenê ouve, se o nenê vê. Então, desde o início, nós estamos sendo estimulados. E esses estímulos fazem com que a gente reaja diante das situações que aparecem. Quando crescemos um pouquinho, somos estimulados a andar. Nossos papais nos pegaram, colocaram a gente de pé, e de alguma forma nós começávamos o processo do caminhar, do andar. E muitas vezes caímos, mas estimulados pelos nossos pais, nos levantamos e andamos. Quem nunca fez ou nunca viveu o estímulo do falar? Fala papai, fala mamãe, fala titio, fala Coríntia. Não é? Somos estimulados o tempo todo. E é interessante que tem criança que não precisa ser estimulada. Ela já é um estímulo só, por si só. Eu era uma criança assim, não precisava muito estímulo, eu aprontava todas. Bastava deixar o Marlo sozinho para que ele procurasse o que fazer. Tem criança que você fala assim, senta aqui, mamãe mandou ficar sentadinha aqui, fica sentadinha ali, é uma beleza. Mas tem criança que você fala assim, senta aqui, e falar para ele, não senta aqui, é a mesma coisa. Falar para ele, não pega isso aqui, é a mesma coisa que falar,
pegue isso aqui. Não coloque na boca isso aqui. É sujo. Aí ele coloca na boca. Não é verdade? Existem diferenças. Mas ao longo da vida, a gente precisa de vários outros estímulos. A gente precisa ser estimulado para estudar. E às vezes nós não gostamos de estudar. Não queremos estudar. Mas aí nossos pais põem a gente de castigo. Tira algo bom que a gente gosta. Com o estímulo de fazer o quê? A gente estudar. Você quer chocolate? Se você quer chocolate, tem que estudar. Se você quer passear, tem que estudar. Não é assim? Muita coisa na vida a gente não gosta. Mas quando a gente acha que a gente é dono do nosso nariz, a gente acha que não precisa mais de estímulos. A gente acha que a gente se basta. Falava aqui de manhã. O ser humano nasce já com algo dentro dele. Ele se compara ao outro o tempo todo. Para você entender melhor isso, talvez uma criança com muitos brinquedos nem se importa com o brinquedo, nem se importa com a boneca, com o carrinho, mas basta uma criança chegar e pegar no seu brinquedo, na sua boneca, no seu carrinho, no seu videogame. Aquilo gera um incômodo tremendo. Por quê? Porque aquele brinquedo não me faz feliz, mas está fazendo o meu primo. Está fazendo o meu amigo feliz. Isso me incomoda, porque não me faz feliz. A gente passa a vida toda fazendo comparações. A gente passa a vida toda se medindo nas outras pessoas. Em algumas, a gente sente inveja, porque elas são maiores que a gente. Em outras, a gente se envaidece porque elas são menores. Mas o tempo todo, a gente se compara. E quando a gente começa a dar vazão para esse tipo de sentimentos, a gente para de buscar estímulos. E aí a gente começa a se alimentar daquilo que aparece. Imagina, gente, a gente ser alimentado dessa forma. Eu vou andar pela rua e o que aparecer para comer eu como. A gente vive assim? Não. A gente precisa parar, a gente precisa comprar, a gente precisa fazer. O cachorro não precisa. O cachorro vê um lixo, come. O cachorro vê uma padaria, para e fica lá com cara de pidão até que alguém dê ele de comer. Quando ele não come coisa boa, ele vai comer coisa ruim. E assim é com a gente também. Se nós não estivermos o tempo todo sendo estimulados, nós não chegamos a lugar nenhum. E por isso muitas pessoas estão infelizes. Porque elas estão paradas. Estão estagnadas. Estão travadas. Porque não são estimuladas. Às vezes temos pessoas do nosso lado que não nos ajudam, não nos estimulam. Tem mulheres casadas que têm do marido uma pessoa grossa, uma pessoa que é pessimista e, portanto, não ajuda no estímulo. Olha, quero desenvolver uma profissão nova. Não vai fazer isso não. Não mexe com isso. Vai cuidar de casa, vai fazer qualquer outra coisa. E a mulher que é tão produtiva e que poderia ser uma bênção, deixa de ser. Pais que não sabem estimular seus filhos muitas vezes só vão conseguir reagir na vida quando encontram pessoas que as estimulem, porque os pais mesmos não fazem esse processo. E a gente tem vivido um tempo onde o maior estímulo que nós temos é o medo. A religião produz medo na gente. Se você não fizer o pecado, o diabo vai destruir você. Se você não obedecer a Deus, olha, Deus vem, vai destruir você, a tua família, a tua casa. Se não for dizimista, não for ofertante, o devorador vem, rouba tudo, leva tudo, tira tudo. O gafanhoto devorador, destruidor. É medo, o tempo todo é medo. Se você não servir a Deus, se você não amar a Deus, se você não se entregar a Deus, você vai para o inferno, você não vai para o céu. E a gente aceita isso. E a gente se submete a isso. A gente aceita esse domínio. A gente se entrega a esse domínio. E as pessoas esquecem
que não são os atos, que não são as suas ações que produzem bênção de Deus. O que produz a bênção de Deus é graça. Mas aí se faz o sacrifício. Eu faço 50 dias de jejum, eu faço 20 quilômetros de morro, eu subo, desço, eu vou para o buraco, eu vou para onde tiver que ir. Por quê? Porque o império do medo me domina. Se eu não fizer, eu não tenho. Se eu não fizer, eu não realizo. Se eu não fizer, eu não ganho. Se eu não fizer, se eu não fizer, se eu não fizer. E aí a gente não está sendo estimulado. A gente está preso pelo medo. Existe uma palavra que a origem dela vem do sobrenome de um homem. Havia um homem que chamava assim, William Lynch. Do sobrenome desse homem surgiu a palavra linchamento, por causa do Lynch. Esse homem era um capataz e ele tinha por hábito pegar da senzala o escravo mais forte, mais inteligente, mais habilidoso do que todos os outros escravos. E ele pegava esse escravo, colocava no tronco diante de todos os outros que eram mais fracos. E batia, humilhava, fazia sofrer. E a opressão que gerava do sofrimento deste homem, cauterizava a mente dos mais fracos. E os mais fracos trabalhavam por causa do medo de sofrer como o mais forte sofreu. Se aquele mais forte sofreu assim, imagina eu. Se ele passou por isso e ficou desse jeito, imagina eu. Então eles ficavam escravos dominados pelo medo. Porque este era o quê? A maneira de estimular. A maneira de prender. E às vezes, nós estamos ligados no Datena. Estamos o tempo todo ligados no corta para mim. A gente está o tempo todo ligado em jornalismo que produz em nós o quê? Medo. E aí nós saímos com medo, andamos com medo, achamos que todo mundo é bandido, que todo mundo é pedófilo, que todo mundo é assassino, que todo pai é abusado, que toda mãe é falsa. A gente acredita, por quê? Medo. Estamos sendo estimulados a isso, gente. A gente ouve assim, olha, se você votar no ciclano, olha, o Brasil está acabado. Se votar no ciclano, no beltrano, aí acabou de vez. E aí a gente fica o tempo todo estimulados ao medo. O tempo todo. Como que a gente faz? Se o candidato que nós gostamos não ganhou, nós morremos. A internet está cheio dessas bobagens. A internet está lotado de coisas que produzem medo e medo e medo, e esses estímulos o tempo todo fazem com que a gente não vá a lugar nenhum. Algumas pessoas gostam de carros, e aí gostam de ver os melhores carros, os carros mais bonitos, e ele só é estimulado por isso. Ele não produz mais nada na vida. A única coisa que ele produz é: eu quero ter um carro, eu gosto de carro, eu quero fazer carro, eu quero ter um carro com roda, com som, um carro bonito, tunado, eu quero isso. Outras pessoas colocam imagens de casa, e aí o estímulo é: eu quero ter uma casa assim, com uma sala assim, com um teto assim, com a luz assim. A gente fica o tempo todo viajando nisso, por isso tanta revista de famoso é vendido, porque a casa da Xuxa, a casa de não sei quem, a casa não sei de quem lá, e as pessoas ficam sendo estimuladas o tempo todo. Mas a realidade dela não é aquilo, ela se compara. O tempo todo se compara. E é estimulado por algo que não produz nada nela. Ela não cresce, ela não vai para lugar nenhum. E aí, quando algo de verdade acontece na nossa vida, quando algo de verdade é colocado na nossa frente para a gente realizar, muitas vezes nós não realizamos, porque estamos estimulados por coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Às vezes,
eu vejo um monte de gente descumprindo a vontade de Deus, porque aquilo que estimularia ela a fazer o que Deus quer que ela faça, ela não faz, porque não é estimulada por aquilo. Mas faz completamente o oposto. Por quê? Porque o oposto é, sim, um estímulo. Então o marido não ama a esposa, porque ele não é estimulado pela palavra de Deus a amar a esposa. Ele desrespeita a esposa, porque o estímulo que ele tem é o quê? Ver filmes eróticos na televisão. É ver internet de prostituição na internet. É ver filmes com cenas picantes. E aí ele não consegue olhar para a esposa e dar a ela o que ela merece, porque o estímulo que ele recebe é diferente. Sendo que o estímulo que Deus quer que ele tenha para amar a esposa, ele não tem porque não pratica. A esposa que recebe da palavra de Deus, a palavra que ela deveria respeitar o marido, ela só conseguiria respeitar esse marido se ela fosse estimulada pela palavra. Mas ela não é estimulada pela palavra, ela é estimulada pela novela, que ensina ela a trocar o marido para ficar com outra mulher. As pessoas passam o tempo todo sendo estimuladas por algo e elas querem fazer uma coisa, mas são estimuladas a outra. Vocês estão entendendo? Queremos que as nossas crianças foquem o estudo, projetem as coisas. Mas muitos pais já estimulam seus filhos a ter namoradinho na escola. E a escola deixa de ser um lugar de estudo para ser um lugar de pegação. E aí crianças com 6, 7 anos que nem sabem o que é vagina e pênis, já estão pensando em casar. Já estão pensando em namorar. Já estão pensando em se relacionar. Já estão pensando em ter um casinho, ficar com Joaninha, Joaquina. Vocês estão entendendo? São estímulos que vão determinar onde você vai chegar. São os estímulos que vão nortear a sua vida. Às vezes as pessoas ficavam assim, olha, o fulaninho vai ser o namoradinho da Ana. Não, o fulaninho vai ser o fulaninho, a Ana vai ser a Ana. Ah, quando que a Ana vai namorar? A Ana vai namorar quando tiver que namorar. Agora, os estímulos que estão sobre a Ana é para estudar, para se formar, para ter uma carreira, para ter uma profissão, para ser gente. Os pais é que produzem os estímulos. Os filhos, eles vão ser estimulados e vão praticar. Mas aí os pais estimulam os filhos ao ser o quê? Ser Corinthians! Oh, é nós, mano! Estimula a ser São Paulo, Santos, Palmeiras. Nós somos porco. Nós somos timão. Nós somos gambá. E aí, a gente vê crianças trazendo para si um peso de algo que não produz nada neles. Nada. E aí eles vão crescer para a toca do Corinthians e vir para o estádio. E aí não quero estudar, quero ver Corinthians. Não quero fazer mais nada, eu quero ver as minas. Eu quero funk, eu quero isso. E a gente estimula nossos filhos o tempo todo a ser o que Deus não quer que nós sejamos. Nem o que Ele quer que os nossos filhos sejam. Ezequiel, ele tem uma visão. Para você ter uma ideia do contexto da situação de Ezequiel. Israel desobedeceu a Deus. Deus deu um checkmate em Israel. Falou assim, ó, chega. Agora vocês vão voltar a ser escravos. Ele pegou parte da população de Israel e levou como escravo para o cativeiro. Ficou uma outra turma em Israel, em Jerusalém. Essa outra turma ficou mais 11 anos em Israel. Mas houve uma turma que saiu 11 anos antes. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e havia muita destruição, muito sofrimento, muita fome. E esse grupo de pessoas que saíram primeiro de Jerusalém, havia um homem chamado Ezequiel.
Um homem de Deus no meio desse grupo de pessoas. E ele era um escravo, habitava como escravo, no meio de um monte de escravo, que dentro do seu coração havia uma revolta tremenda. Por quê? Porque saíram da sua casa, saíram da sua terra, viram fome, viu gente morrer de fome, viu mãe comendo filho de fome. E que olhava para Deus e se revoltava contra Deus como se Deus fosse culpado da desgraça. Como muito crente acha que a provação é Deus. Desobedece a Deus, é estimulado por um monte de coisa que não é de Deus, e depois quando está comendo das suas condutas, vai dizer que é Deus que está provando, que Deus é que está testando, que Deus que está, que Deus que está, que Deus que está. E aí quando fazia 5 anos, que Ezequiel estava na Babilônia, como escravo, no meio desse povo, Deus se manifesta para ele. E aí quando ele vê a Deus, quando ele vê a manifestação de Deus, ele cai no chão, de medo, de medo. Por quê, gente? Qual era o estímulo que Ezequiel tinha? Desgraça. Qual era o estímulo que ele tinha? Deus é mau, Deus é ruim, todo mundo está dizendo, olha, Deus derramou desgraça sobre nossa terra, nós somos escravos, porque Deus nos fez escravo, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Então, quando Deus se manifesta, qual é o estímulo que ele tem? Pronto, morri, agora Deus se manifestou, é desgraça. Que esses eram os estímulos que ele recebia. Mas aí Deus fala assim, levanta que eu quero falar com você. Aí o que acontece? Ele levanta? Não, por quê? Porque os estímulos que ele tem, o trava no chão. Ezequiel está aqui, de joelho, porque ele não consegue levantar. Os estímulos que ele tem, não deixam ele levantar. Os estímulos que ele conhece da vida, não faz ele levantar. Deus se manifestou, mas ele não consegue ficar de pé. Ele não consegue. Ele não consegue se levantar, porque os estímulos o tornam uma pessoa que pesa 1 tonelada. Mas aí, se você olhar no texto, Deus começa a falar e ele não consegue levantar. Mas aí o Espírito de Deus entra nele. E faz o quê? O coloca de pé. O coloca de pé. Ele levanta sozinho? Não, ele não levanta sozinho. Por quê? Porque os estímulos que ele tem não faz ele ficar de pé. Não é suficiente para fazer ele ficar de pé. Mas o Espírito de Deus é poderoso para fazer ele ficar de pé. O Espírito de Deus é mais forte do que os estímulos que ele recebe. O Espírito de Deus é mais poderoso do que toda a história de desgraça que ele tinha na mente dele. De todo o retrato de desgraça possível que Ezequiel poderia ter. Tudo cai por terra quando o Espírito de Deus entra dentro dele. E aí Deus fala para ele assim, olha, vou te levar para um povo duro. Ele sabe que o povo é duro. Vou te levar para a nação de Israel, para você falar as minhas palavras, falar para um povo que olha para mim com raiva. Você já pregou para desviado? Você já falou para uma pessoa que odeia Deus porque Deus não fez o que ela queria que fizesse? Porque todas as frustrações estão ali no coração dela e ela culpa Deus. Minha mãe morreu, foi Deus. Meu pai morreu, foi Deus. Meu irmão morreu, foi Deus. Minha família não tem nada, foi Deus. Eu perdi, é Deus. Tudo é Deus. Fiquei doente, é Deus. Tenta falar de Deus para uma pessoa dessa. Ela vai ranger os dentes, vai querer te matar. Tamanha raiva que ela tem de Deus. E aí você, como representante de Deus, hoje o pessoal do evangelismo foi entregar, fazer evangelismo, entregar os folhetinhos na praça e tal. Uma pessoa que tem raiva de Deus, quando vê você entregar o folhetinho para ela, ela olha para você e diz, eu não quero esse Deus. Não é verdade? Como alguns familiares talvez não falem isso para nós, ou até falem. Mas te repudiam, te afastam. Por quê? Porque esse é o estímulo que ela tem. Ela acha que tudo é Deus. Tudo que é de ruim foi Deus. E aí essa pessoa procura formas para blindar-se
de qualquer instrumento de Deus, um pastor, um evangelista, um crente, ou seja lá quem for, uma pessoa com um coração bom que queira ajudar, ela fecha totalmente o coração. Deus fala para Ezequiel, você vai lá falar para esse povo. Quer o povo ouça, quer o povo não ouça, você vai falar. Quer esse povo queira ou não queira, você vai falar. Não se contamina com eles, para que eles saibam que um profeta esteve no meio deles. Assim como um profeta de Deus estava lá quando eles não estavam exilados, agora no meio do exílio, eu quero que você fale, para que eles saibam que mesmo sendo escravos, eu estou no meio deles, para mostrar para eles o mal que fizeram. Para mostrar para eles que o que está acontecendo com eles não fui eu, foi vocês mesmos. É a conduta, é o preço das suas condutas, é o preço daquilo que vocês escolheram. E eu quero que você, como profeta de Deus, esteja lá no meio, para que eles entendam que as novelas que eles assistiram influenciaram e acabaram com o casamento deles. Que os filmes que assistiram e com as práticas que tinham no meio do povo, fez com que a sua família fosse destruída, as suas finanças fossem destruídas, a sua vida fosse destruída. Eu quero estar lá no meio para mostrar para eles que eu não tenho culpa alguma, que toda a culpa é deles. Está entendendo? Difícil para Ezequiel, não? Mas o que aconteceu com ele? O Espírito entrou dentro dele. E quando o Espírito entrou dentro dele, a influência é só daquilo que ele vê e ouve. E aí o que Deus falou? Come o rolo. Tem uma palavra. Tudo que eu vou colocar aqui se come. Essa vai ser a tua influência. Essa vai ser a tua influência. E tudo que você comer, você fala. Ele não vai falar dele mesmo. Ele não vai falar de experiências. Ele vai falar daquilo que ele comeu, daquilo que entrou dentro dele. Acabou a influência. Agora a influência do reino de Deus. Agora a influência do Senhor na vida dele. Está entendendo? Hoje o Espírito de Deus quer mostrar para você que se você quer ter uma vida vitoriosa, como nós tivemos a aula hoje de manhã, quer ter uma vida vitoriosa, o que te influencia? O da Atena, dizendo que o Brasil não tem jeito? É o corta para mim? É muito difícil fazer? Que influencia você? Tem gente apavorada, mas não consegue desligar a televisão desse tipo de programa. Não desliga. Você tem medo da polícia, porque eles dizem que a polícia mata. Mas você tem medo do bandido, porque eles dizem que o bandido mata. Vocês têm medo de pais, porque pais matam. Vocês têm medo de tudo. Enquanto o Espírito de Deus está dizendo para você, ei, estou te chamando para eu te mostrar algo diferente. Ei, quero falar para você, quero me revelar a você, quero me manifestar para você mudar teu pensamento, mudar a sua atitude. Eu quero que algo entre dentro de você que te faça levantar mesmo quando todos estão caídos e prostrados. Eu quero que você ouça as minhas palavras e entenda que a influência que o mundo tem não deixa eles levantar, e eles não vão levantar porque não tem força em si mesmos. Mas você vai conseguir levantar não pela tua força, mas pelo poder do meu Espírito que entra dentro de você e que te coloca de pé. Você pode ter experiências frustrantes, você pode ter sido enganado, você pode ter sido usado, mas nada dessas influências vão travar você para aquilo que Deus tem para você. Você pode ter tido um casamento difícil, um homem bruto, um homem que te traiu, que te usou, que te fez mal, que te fez sofrer, mas quando o Espírito de Deus entra dentro de você, essa influência sai do teu coração. E você está pronta para poder ter um novo relacionamento saudável. Você arrumou um trabalho onde as pessoas só te usaram e não te remuneraram por isso? Não é todo mundo safado. Mas a referência que você tem hoje, o que te estimula, faz você olhar que todo patrão é igual. Só que quando o Espírito de Deus entrar dentro de você,
Você não vai olhar que todo patrão é igual. Você vai servir com toda a intensidade como você serviu no outro. E o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te honrar. E mesmo que você venha a se decepcionar várias vezes, enquanto o Espírito de Deus estiver dentro de você, isso não muda o teu coração. Você pode ter ajudado muitas pessoas, você pode ter amado muitas pessoas e ter se decepcionado com todas elas. Se o Espírito de Deus estiver dentro de você, e isso não influencia você de ter novas amizades. Pelo contrário, você vai ter mais amigos, mais amigos, mais amigos e mais amigos. Quando a palavra do Senhor fala assim, perdoa, irmão. Tira do teu coração esse sentimento. O Senhor está fazendo o que com você? Te libertando. Te libertando dos verdugos. Você sabe quem são os verdugos? São os atormentadores. Que quando você não perdoa, ficam na tua cabeça, não deixa você dormir, e te oprime, e te prende, e te faz adoecer, e que faz com que a tua vida não se liberte, não saia para uma nova experiência, exatamente porque você está preso a um sentimento que te trava, que te prende, que não te deixa viver. E o Espírito de Deus, quando entra em nós, o perdão sai naturalmente. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, a alegria de Deus está em mim, a paz de Deus está em mim, a bondade de Deus está em mim, a paciência de Deus está em mim, o equilíbrio de Deus está em mim. Mas aí a gente não se alimenta da palavra, a gente não é estimulados pela palavra do Senhor. A gente vem na igreja esporadicamente quando nós não temos nada para fazer. Quando tem um monte de outras coisas para a gente fazer, a gente faz. E quando tem a palavra de Deus, a gente deixa em segundo plano. Como é que você vai ficar de pé se o Espírito não está em você? Se você está tomado de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa, de decepções, o Espírito de Deus ainda não está em você. Porque quando o Espírito está, você sai da situação de prostrado para uma situação de alguém que está de pé. Pronto para enfrentar. Pronto para assumir o que Deus tem para você. Você pode ter um trabalho e ter medo de assumir o compromisso. Mas se o Espírito de Deus está em você, você aceita o trabalho e vai para cima. Se você tem medo de se relacionar com pessoas, de começar coisas novas, quando o Espírito de Deus está em você, isso não te trava mais. Pelo contrário, você vai à luta. Assim como você foi estimulado a andar, quando o Espírito de Deus está em você, você é estimulado a andar também. Quando eu olho para casamentos que estão destruídos, a gente olha que muitos dos cônjuges estão fazendo comparações com outros casamentos. Eu quero que o meu marido seja como o marido da fulana. Eu quero que o marido seja como o marido da ciclana. Você já parou para olhar que teu marido é o teu marido? Você já parou para olhar que a tua esposa é a tua esposa? E que você não tem que fazer comparações, você só precisa ser cheio do Espírito Santo para continuar a luta e fazer com que o teu casamento seja um casamento saudável? Ah, mas fulana lutou e não chegou a lugar nenhum. Esse é o estímulo que a gente recebe. Fulano orou a vida toda e morreu assim. Esse é o estímulo que a gente recebe. Você, cheia do Espírito Santo, não vai receber esse tipo de estímulo. A palavra do Senhor sempre vai dizer para você: seja forte, seja corajosa, não tenha medo deles, não tenha medo delas. Porque Ezequiel, ele sabia a situação, ele sabia, e o Espírito de Deus dizia: não tenha medo, fala, não tenha medo nem de vê-los, não tenha medo de falar, não tenha medo de ver. E às vezes tem pessoas que nos entristecem tanto, que a gente às vezes nem quer ver. Não é verdade? Se possível, nós queríamos mudar de rua, de estado, de país, de planeta.
E aí o Espírito de Deus nos coloca diante dessas pessoas para sorrir, para amar, para cuidar, para abençoar. E a gente fica apavorado. Não, esse aí não, Deus, esse aí não, Deus, esse aí não. Pois é. E por que que Deus coloca? Deus coloca porque nós não somos motivados por as coisas que nós somos influenciados. O que o mundo nos influencia, nós fazemos por aquilo que a palavra nos influencia. E a palavra do Senhor diz que o maior de todos os dons é o amor. E aí a gente tem que se deparar. E ele diz assim, olha, não tenha medo de vê-los. O Espírito de Deus está falando aí, né? Tenha medo de vê-los. Gosta de mudar de calçada quando vê? Quando você percebe no mercado, gosta de ir pagar a conta e ir embora logo? Não tenha medo de vê-los, porque o Espírito de Deus é que te coloca de pé para vê-los, para estar com eles, para ministrar sobre eles. Você reparou o que Deus quer falar para você hoje? Para de fugir. Para de se esconder. Para de ficar prostrado. Para de ficar valorizando a desgraça. Para de ficar dando valor às coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Você chegou até aqui e não foi destruído. Não vai ser destruído, porque a destra do Senhor é fiel. A destra do Senhor é fiel. Ele é contigo. Ele está contigo. E se você chegou até aqui, a graça do Senhor te manteve firme e forte. E tudo que aconteceu de ruim, aconteceu por culpa sua. Porque você é duro, porque você é ignorante, porque você é bravo, porque você fala fora de hora, porque você é tolo, não quis aprender, porque você é inocente e precisava aprender logo e deixar de ser purinho o tempo todo, e ser, eu não sabia. Está na hora de acordar. Passar a vida inteira sendo, eu não sabia, eu fui enganado. Então aprende a não ser mais enganado. Aprende com a palavra de Deus a ser inteligente. Aprende com a palavra de Deus a ser ousado. Aprende com a palavra de Deus a não se submeter mais a esse império do medo. Porque o Evangelho do Senhor não veio para te trazer medo. O Evangelho do Senhor veio para te libertar do medo. Às vezes a religião quer te oprimir. Fuja da religião. Creia no Evangelho. Porque o Evangelho, ele veio para te libertar. Ele veio para te abençoar. E às vezes as pessoas estão enganadas com Jesus. Os fariseus oprimiam. Os fariseus colocavam julgos pesados demais para o povo carregar. Jesus veio e disse assim, o meu é leve. O meu é leve. Se nós vamos ficar aqui o tempo todo preocupados com a vida dos outros, se nós vamos ficar aqui preocupados se o que nós fazemos alegra os nossos inimigos, ou mostra para os nossos inimigos quem nós somos, você ainda tem uma cabeça desse tamanho e está sendo estimulado por coisas mundanas. A tua felicidade não é para estimular, não é para servir de comparação para cunhado, parente, amigo, seja lá quem for. A tua vitória não é para mostrar para os outros, não é para esfregar na cara de ninguém. A tua vitória é para você ser feliz. A vitória é para sua família ser feliz. O teu casamento é para você ser feliz. Teus filhos serem felizes. E para que eles sejam estimulados a serem felizes também no casamento. Agora, enquanto você se comparar com os outros, enquanto a tua felicidade depende de como você está ao nível das pessoas que estão ao lado de você, você vai continuar prostrado. E você vai querer levantar e você não levanta porque você não tem força para levantar. E o Espírito de Deus não vai mostrar para você um caminho melhor, porque o caminho melhor, ele só mostra quando você vai realizar. E quando ele fala, olha, tem um caminho melhor, ele entra dentro da gente, a gente fica de pé e anda pelo caminho melhor. Esse é o estímulo que hoje Deus quer trazer para você. Esse é o estímulo que você precisa ter. Para de servir, sabe? Você não é régua, você não é trena,
para ficar medindo. Deus não te fez assim. Deus te fez um ser inteligente. E Ele quer te abençoar. Eu não consigo. É o que você acredita? Então você não consegue. Fica prostrado aí a vida toda. Eu queria ter o que eu... Não é isso que Deus quer para você também. Está pronto para aceitar o que Deus tem para você? Está pronto para aceitar os propósitos, os caminhos? Está pronto para aceitar os preceitos, a palavra, os mandamentos? Está pronto para substituir essa monte de porcaria que te influencia, que te estimula pela palavra de Deus? Nesses 13 anos, a maior dificuldade que nós temos são pessoas que queiram ser estimuladas pelo conhecimento da palavra de Deus. Já fizemos escola bíblica de todos os dias, de todos os horários, para que as pessoas pudessem comer. Colocamos a escola bíblica no Facebook, no site, fazemos de tudo para que vocês possam ser estimulados. Mas às vezes, eu ainda tenho que lamentar que irmãos da nossa igreja, tendo todos os recursos para aprendizado e conhecimento, ainda preferem a novela. Ainda preferem papos sem graça, careta, que não vão levar a lugar nenhum. Hoje o teu pastor puxa a tua orelha, mas te dá esperança. Porque às vezes você fica assim, Deus, eu queria tanto um caminho novo. Deus, eu queria tanto uma coisa nova. Deus está falando para você que é coisa nova, então estimula de coisa que vai te levar para coisa nova. Para de ficar aí olhando desgraça e trazendo a desgraça para dentro de você. Nossa cidade, São Paulo e Grande São Paulo, são milhões de pessoas que circulam por essas cidades, milhões de pessoas. E quando nós olhamos nas estatísticas de violência, São Paulo está longe de ser a primeira. E aí parece que a gente vai pôr o pé na rua e vai tomar um tiro. Parece que nós vamos pegar um busão e vamos tomar uma metralhada. Parece que nós estamos no faroeste. Está entendendo? Tua casa está cheia de grade. Você põe os cachorros para vigiar a porta da cozinha, vigiar a sala, vigiar a janela. Você coloca câmera, alarme, seguro no carro, na casa, até do chuveiro. E continua com medo. Por quê? Porque se você não desligar essas notícias ruins, você nunca vai parar de ter medo. Você nunca vai parar de ter medo. Outro dia, eu e a pastora chegamos tão cansados da igreja. Entramos com o carro, guardamos o carro, fomos para casa, dormimos. No dia seguinte, fui levar a Ana, a chave estava no portão, do lado de fora, com a porta da sala aberta, com o portão, com a chave lá. E dormimos gostoso. Já pensou se eu lembrasse que a chave estava do lado de fora? A porta estava aberta. Você acha que eu ia conseguir dormir? Qual que era o estímulo? Medo. Vocês estão entendendo? Esse é o estímulo. Como eu falei na outra semana. Você compra o carro, o cara olha e fala assim, esse carro é visado. Esse carro é o mais roubado. Você vai andar de ônibus para não sair com o carro. É você que decide o caminho que você quer. Deus tem um caminho melhor para você. Deus tem um caminho perfeito para você. Tem gente que coloca net em casa, Sky, aí entra naquele canal, violência, palavra dos assassinos. Investigação criminal. CSI. O cara só vê a desgraça. Ele sai do CSI para ver como o cara matou, se a faca veio assim ou veio assim. Se o sangue espirrou assado ou assim. Depois, para tirar gosto, ver um filminho de zumbi. Para tirar gosto, um zumbizinho, fica legal. Um vampirinho para chupar o sangue. E às vezes, ele vai na copa e vê alguém mordendo o outro. Você está percebendo como as pessoas estão se alimentando? A pessoa vai ver o seriado do Dexter lá,
Dexter, o serial killer. O povo está pagando, gente. O povo está pagando para assistir. O povo está pagando para assistir. O povo está pagando para ter medo, gente. Você sabe que os filmes mais assistidos e mais vendidos são os filmes de terror? Tem gente que assistiu o Jack Stripador lá, depois foi ver o Jason, toda a série. Tem coisa mais perturbadora do que Harry Potter. E as crianças ficam todas ali assistindo. Tem coisa mais perturbadora de ver um vampiro se relacionar com a vampira e achar o vampirinho muito bonitinho com a vampirinha? Você já viu um vampiro feliz? Não? Você sabe por que ele não é feliz? Porque ele não vai morrer. Ele não vai morrer, gente. Ele simplesmente olha para a mulher e fala assim: daqui 100 mil anos eu vou te ver de novo. Imagina o cara falar assim: a minha sogra daqui 1000 anos está viva. Daqui 2000 anos eu vou ter que ver ela de novo. E 3000 anos. Né? Por isso são tão melancólicos. Você vê todos eles assim, com aquela cara de pastel sem cor. Porque Jesus, Deus quando nos criou, Ele deu um fim, gente. Ele deu um tempo. Exatamente para quê? Para que a gente construísse o que tivesse que construir aqui, para a gente chegar e ficar na presença dEle eternamente. Mas aí a gente quer viver a vida toda. Aí você arruma uma namorada nessa vida e está toda feliz. Aí ela envelhece e morre. Aí eu vou ter que começar tudo de novo. E é aquela coisa, e tudo de novo, e tudo de novo, tudo de novo. E aí fica os babacas, tudo na televisão. Ai, eu gosto do vampiro. Vai ser vampiro, vai ficar melancólico. Depois se corta tudo. A gente é estimulado. É o que você quer. A gente vê o filminho da família Addams. Né? O povo é tão legal, vou arrancar a tua cabeça. Vou matar você. São tão alegres. Eu odeio você. E a gente acha bonito. A gente se diverte com vídeo cacetada. A gente se diverte com o sofrimento alheio. Eu queria ver se fosse você tropicar e cair no rio, você ia gostar. Queria ver você andar no cabo e cair com os... no meio. Queria ver você passando pelo ridículo. Você gosta disso? Mas ver os outros. Por quê? Comparação. Nós gostamos de se comparar. E quando o outro sofre, é a história da ovelha com o lobo. Né? Você sabe como a ovelha fica feliz, né? Quando o lobo come a outra. E depois diz: ainda bem que não fui eu. Despertem, gente. Deus tem coisas melhores para vocês. Então nós vamos ser aquilo que a gente é influenciado. Você quer ficar dentro de casa deprimido, sem alegria, sem paz, sem nada? Continua nos seus métodos. É uma questão de tempo para você chegar até lá. Agora Deus está te chamando. Vem para mim aqui. Deixa que eu entro, coloco você de pé e as coisas vão mudar para você. Amém? Palavra do Senhor para você.